Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que eu acho, assim, fascinante. Nunca se falou tanto em marca pessoal, em individualismo, e, ao mesmo tempo, o sucesso no trabalho parece depender cada vez mais da nossa capacidade de funcionar bem com outras pessoas. Parece uma contradição, né? Totalmente. É como se o mundo nos empurrasse para sermos únicos, mas as empresas exigissem que fôssemos perfeitamente encaixados numa engrenagem coletiva. Exato. E a análise que a gente recebeu para hoje começa com uma imagem que, para mim, matou a charada. Pensa assim, 3 pessoas carregando uma viga de madeira, bem pesada. Uhum. No começo, ela chegou num buraco no caminho e a pessoa que vai atrás quase cai. É o caos. Mas na cena final, eles estão usando a própria viga, Como uma ponte. isso, como uma ponte para todo mundo atravessar em segurança. Nossa, essa imagem é ótima. É a diferença fundamental entre só, carregar um fardo juntos e transformar esse fardo na solução. Isso é sinergia na sua forma mais pura. É isso. Então, nossa missão hoje é exatamente essa: desvendar como um time consegue usar a viga que eles mesmos carregam para construir uma ponte. A gente vai usar um material bem denso sobre administração para entender a diferença real entre um grupo e uma equipe. Descobrir quais são os ingredientes que fazem a mágica acontecer. E também olhar para o lado sombrio, né? As armadilhas psicológicas que fazem tudo dar errado, como o tal do pensamento de grupo. E vamos fechar olhando para dentro, para o fator humano. Como os nossos diferentes jeitos de ser, nossas personalidades, impactam essa dança complexa que é trabalhar junto. É uma viagem que vai da estrutura do time até a cabeça de cada um. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Uma frase que me marcou logo de cara foi: toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe. Parece um trava-língua, mas tem uma sabedoria enorme aí, né? Tem, e a base de tudo. Um grupo é, essencialmente, um aglomerado de pessoas. Pensa, sei lá, numa fila de banco ou nas pessoas dentro de um elevador. Certo. Elas compartilham um espaço, talvez um objetivo imediato, mas a interação é mínima. No trabalho, um grupo é um conjunto de pessoas cujos desempenhos são a soma de esforços individuais. Cada um faz o seu e, no final, se junta tudo. A comunicação é meio truncada, né? A análise usa uma expressão ótima. Ninguém sabe ao certo o que o outro está pensando. Exato. É cada um no seu quadrado, na atitude do cada um por si. E aí vem a equipe. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é a interdependência. Numa equipe de verdade, o meu sucesso depende do seu e o seu depende do meu. Não dá para um brilhar se o outro apagar. A tal da sinergia. A tal da sinergia. O resultado final é maior que a simples soma das partes. Por isso, a análise até cria uma terceira categoria, a pseudo-equipe. Fim. É aquele time que só tem equipe no nome, mas na prática a galera compete entre si e o individualismo reina. E o exemplo que usaram para ilustrar uma equipe de verdade é sensacional. A seleção da Alemanha na Copa de 2014. Eu lembro bem, não tinha um craque absurdo, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Não tinha mesmo. Mas eles jogavam de um jeito, parecia um balé. Exatamente. E o fascinante no caso da Alemanha de 2014 não era só o passe de bola, era o jogador sem a bola. Como assim? Um ponto que se destaca na análise é que o diferencial era a confiança de um jogador em correr para um espaço vazio, sabendo que o colega entenderia a jogada e lançaria a bola lá. Uau. É a colaboração invisível, aquela que não aparece na estatística de gols ou assistências. É a confiança cega no movimento do outro. Colaboração invisível, que termo bom. É a prova de que um grupo de estrelas não é necessariamente um time de estrelas. Então, se a meta é essa sintonia fina, como a gente chega lá? Qual é a receita do bolo? Bom, a análise que a gente fez compila várias ideias e usa outra analogia visual muito boa, a de um barco a remo. Certo. Para esse barco andar rápido e em linha reta, não adianta ter um cara super forte remando sozinho de um lado. Precisa de todo mundo sincronizado remando com a mesma força e na mesma direção. E os pilares para essa sincronia seriam, primeiro, ter clareza nos objetivos. Todo mundo tem que saber para qual porto o barco está indo. Depois, um espírito de colaboração e comunicação aberta. Se alguém cansar, precisa avisar. Se alguém tiver uma ideia para remar melhor, precisa falar.
E por último, regras básicas de convivência e um ambiente que estimule a criatividade. Ou seja, uma estrutura que dá segurança, mas não engessa o time a ponto de ninguém poder sugerir um caminho novo. Mas se a gente cavar um pouco mais fundo, esses pilares todos se apoiam em duas colunas mestras. A primeira, e talvez a mais importante, é a confiança. Confiança é uma palavra tão etérea. Como isso funciona na prática? Então, o interessante é que a confiança não é só um sentimento. Um dos estudos que analisamos quebra ela em 4 partes bem práticas que a gente consegue observar no dia a dia. Ah, legal. A primeira é integridade. As pessoas são honestas, fazem o que falam. A segunda é competência. Eu acredito que você sabe fazer o seu trabalho. Ok. A terceira é consistência. Seu comportamento é previsível, não preciso ficar pisando em ovos com você. E a quarta é a abertura. Você está disposto a compartilhar informações e ouvir ideias, mesmo que sejam diferentes da sua. Dessas 4, qual será que é a mais difícil de construir? Ou a mais fácil de quebrar? Eu imagino que a integridade, né? Uma mentia e a confiança já era. Pois é. Mas a competência também. Se eu passo um trabalho para alguém e a pessoa entrega algo mal feito várias vezes, eu simplesmente paro de confiar nela. Exato. Todas são frágeis. E elas se conectam com a segunda coluna mestra, que é o senso colaborativo. E isso é mais do que só cooperar. É mais profundo. Muito mais. É a disposição real de somar pontos de vista diferentes. É aqui que muita equipe boa se perde. Elas confundem harmonia com ausência de conflito. Uma equipe madura não tem medo de debater, de discordar. Ah, isso me lembra da distinção entre conflitos funcionais e disfuncionais. O funcional é a briga de ideias sobre o projeto. Isso. O disfuncional é a briga de egos, o ataque pessoal. Perfeito. O conflito de ideias é o que gera inovação, é o que impede o time de tomar decisões burras. O conflito pessoal só gera ressentimento e, destrói o barco por dentro. O segredo não é evitar briga, é saber brigar pelas coisas certas. Mas essa ideia de ter um time super unido, coeso, todo mundo remando junto, não tem um lado perigoso aí? O perigo de todo mundo começar a pensar igual e parar de questionar as coisas. Você tocou no ponto nevrálgico. É exatamente essa a maior armadilha. O nome disso é pensamento de grupo, ou groupthink, um conceito que o psicólogo Irving Janis estudou a fundo. Groupthink. É quando a pressão para manter o consenso e a harmonia do grupo é tão forte que ela simplesmente esmaga o pensamento crítico e a análise racional. O medo de balançar o barco é tão grande que as pessoas preferem afundar com ele em silêncio. A análise traz um exemplo perfeito. O do José, né? Esse mesmo. O José, o membro mais novo da equipe. O time está prestes a aprovar uma proposta e todo mundo parece super empolgado, inclusive o chefe. O José tem um monte de dúvidas. Ele acha que tem furos no plano, mas ele olha ao redor, vê todo mundo concordando e pensa: melhor ficar quieto. Exato. Ah, quer saber? Vou ficar quieto para não criar caso, para não ser o chato. Esse comportamento do José é o sintoma clássico da autocensura. E é só a ponta do iceberg. O groupthink tem outros sinais perigosos. Quais? Tem a ilusão de invulnerabilidade. Aquela arrogância coletiva de a gente não erra. Tem a ilusão de unanimidade. Como ninguém fala nada, o líder assume que o silêncio é consentimento. Nossa! E o pior de todos, a pressão direta sobre quem discorda. Se alguém tem a coragem de levantar a mão, o grupo rapidamente age para calar essa pessoa, dizendo que ela não está sendo parceira. Peraí, esse comportamento do José, isso é exatamente o que mais pra frente a análise chama de estilo relacional passivo, não é? Ele tá evitando o confronto a qualquer custo. Bingo! As coisas estão todas conectadas. Exatamente. O estilo de cada um alimenta ou combate o pensamento de grupo. E tem outro fenômeno bizarro ligado a isso, o paradoxo de Abilene. Paradoxo de Abilene, que poderia ter sido um e-mail. Todo mundo concorda com algo que ninguém queria só pra acabar logo e ir embora. É isso. É assustador e cômico ao mesmo tempo, porque todo mundo já viveu isso. E a lição aqui é que coesão em excesso é veneno. Um time que é uma panelinha muito fechada se torna cego e surdo para o mundo exterior. Rejeita ideias novas e pune quem pensa diferente. O que nos leva direto para o fator humano. Como os diferentes jeitos de ser se encaixam nesse quebra-cabeça? A gente já falou do estilo passivo do José, mas antes disso tem a questão da multidisciplinaridade.
de ter gente de áreas diferentes no mesmo barco. Sim, as chamadas equipes funcionais cruzadas. Hoje, com tudo mudando tão rápido, isso é a questão de sobrevivência. A especialização extrema cria o que a análise chama de alienação. Cada um sabe tudo sobre o seu parafuso, mas ninguém entende como a máquina funciona. A historinha do vendedor que ilustra isso é clássica. O vendedor super animado promete para o cliente que o produto chega em 2 dias, porque ele sabe que o transporte é aéreo. Só que O que ele não sabe é que a equipe de logística está lidando com uma greve no setor aéreo e teve que mudar tudo para o transporte rodoviário, que leva uma semana. E aí o resultado? Promessa quebrada, cliente furioso, tudo por falta de comunicação entre as áreas. Uma falha de integração que custa caro. E essa integração depende muito de como as pessoas se relacionem. A análise apresenta 4 estilos que são uma ferramenta de autoconhecimento muito útil. Já falamos do passivo, que engole sapo para não ter briga. Aí tem o oposto, o agressivo, que é o trator. Impõe a própria vontade, não escuta ninguém, ganha no grito. Depois tem o manipulador. Nossa, esse é o famoso ator de novela corporativa. Essa é boa. Ele não pede, ele faz um drama, se faz de vítima, age por baixo dos panos para conseguir o que quer. Todo mundo conhece um. Com certeza. E por fim, temos o estilo ideal, o assertivo. E é importante dizer, ser assertivo não é ser agressivo, não é ser grosso, é ser claro e respeitoso. Certo. A pessoa assertiva defende seus direitos e opiniões, mas ouve o outro lado e está disposta a negociar. É quem sabe dizer não sem culpa e busca soluções onde todos ganhem. E esses estilos todos moldam a maneira como a gente enxerga o mundo, a nossa percepção, né? Diretamente. O nosso comportamento afeta o que a gente vê. E a análise destaca 2 distorções de percepção que são muito comuns e sabotam qualquer equipe. Quais seriam? A primeira é a projeção. É quando a gente atribui nossas próprias características aos outros. Por exemplo, uma pessoa que é meio desonesta tende a achar que todo mundo quer passá-la para trás. Ela projeta a própria falha nos outros. E a outra é o famoso efeito halo. Esse eu vejo o tempo todo. É quando uma única característica de uma pessoa, boa ou ruim, contamina todo o nosso julgamento sobre ela. Exato. Fulano se veste bem, então deve ser super competente. Ou o contrário. Ciclano gaguejou na apresentação, então não deve saber de nada. A gente pega um único traço e transforma numa auréola ou num par de chifres, e paramos de enxergar a pessoa de forma completa. Esses atalhos mentais criam rótulos, minam a confiança e destroem a colaboração. Certo. Foi uma análise bem profunda. Vamos só amarrar as pontas. A gente viu que a grande virada de chave de grupo para equipe é a interdependência, é buscar sinergia, aquela ideia da viga que vira ponte. Isso. E vimos que equipes que funcionam são construídas sobre confiança, aquela de 4 partes, integridade, competência, consistência e abertura. E sobre um senso colaborativo, que não teme o debate de ideias, que sabe brigar certo. E por fim, que precisamos ficar de olhos abertos para as armadilhas silenciosas como o pensamento de grupo, onde a busca cega pelo consenso leva a decisões ruins, e entender como nossos próprios estilos e vieses de percepção afetam todo o jogo. Exato. E isso nos traz a um último pensamento, algo que a análise só pincela, mas que hoje é talvez o maior desafio de todos. Que seria? O texto fala sobre as equipes virtuais, que colaboram à distância usando a tecnologia. Um tema mais atual e impossível. Pois é, e aqui fica a provocação para refletir. Um psicólogo chamado William Schutz identificou lá atrás que todo ser humano tem 3 necessidades interpessoais básicas num grupo. A de inclusão, sentir que eu pertenço, a de controle, sentir que minha competência é respeitada, e a de afeição, criar laços. Inclusão, controle e afeição. Isso. Em um mundo de trabalho remoto, via tela, essas necessidades humanas fundamentais não somem. Elas continuam lá, gritando. O desafio, então, é como a gente consegue cultivar de verdade esses elementos, pertencimento, respeito e afeto através de pixels e microfones. Como podemos usar a tecnologia para fortalecer a confiança e a colaboração invisível, em vez de
ironicamente, criar ainda mais distância entre nós.